Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos. Primeiro agradecer aqui ao pastor Ricardo, conselho da igreja, por ter aberto esse espaço para que a gente possa estar apresentando esse estudo em Gênesis com os fins aí de atender a requisitos da disciplina para o seminário. O material que tem nas mãos dos irmãos, ele tem alguns textos selecionados para que a gente possa ganhar um tempo, estão grifados de maneira diferentes, também porque esses são indicativos dos pontos principais que a gente pretende falar. Que quando os irmãos estiverem lendo, quando a gente estiver fazendo leitura, os irmãos atentem aí para as ênfases literárias que tem de repetições e contrastes, ênfases como Deus criou, Deus disse e assim se fez, ênfase na avaliação que Deus fez da sua obra, viu Deus que era bom, ressaltando aí o versículo 31, quando Deus conclui a sua obra e vê que tudo era muito bom. E o contraste também entre bênção de Deus, capítulo 28, aliás, no versículo 28 do capítulo 1, e as maldições que são introduzidas pós-queda. A serpente é amaldiçoada diretamente por Deus, conferir aí no capítulo 3, versículo 14, a terra se torna maldita por causa do homem, capítulo 3, versículo 17, e entretanto essa bênção, a bênção de Deus que foi dada no capítulo 1, versículo 28, sobre a humanidade, ela não é de todo revogada, mas ela permanece através da semente da mulher, da qual viria a esperança de todas as nações, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está lá no capítulo 3, versículo 15, considerado como o proto-evangelho. Então, feitas as considerações e dando aí um direcionamento para a nossa leitura, eu vou começar aqui as leituras e os irmãos podem acompanhar, está na primeira folha. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Gênesis capítulo 1, versículos 9 e 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Gênesis capítulo 2, 1 ao 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a Gênese, a história dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Agora, sobre a queda, Gênesis 3, versículos 8 ao 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore
e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora as consequências da queda. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita és a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Feito esse estudo, e aí eu apresentei já algumas ênfases, eu fiz a leitura já dessas ênfases de Deus como Criador, criando pela sua palavra, vendo que a sua criação era boa, se relacionando tanto pré quanto pós-queda, porque Deus nos criou para o relacionamento, mas o pecado maculou a criação, tornando a terra maldita. Entretanto, Deus não desistiu da sua obra e a esperança está firmada no descendente da mulher. Está aí o esboço do estudo, para os irmãos se situarem um pouco. Acho que na segunda página, primeiro que a gente pretende falar, breve introdução ao livro, algumas considerações sobre a apologética cristã em segundo lugar, alguns apontamentos sobre sincretismo, que é um problema de longas datas. Em quarto, o que podemos aprender com Gênesis para lidar com o sincretismo. Em quinto, os fundamentos propriamente ditos, alguns deles, e aí o que a gente vê no texto que a gente leu. No final da lauda também os irmãos vão ter um glossário com um resumo de alguns termos, e se o tempo não for propício para que falemos a respeito dos mesmos, os irmãos podem por si mesmos confrontarem os fundamentos apresentados nos textos selecionados das Escrituras com alguns pensamentos correntes que são contrários às Escrituras. Fazendo isso, os irmãos estarão por si mesmos fazendo apologética pessoal, confrontando e analisando os vossos próprios conceitos e ideias no afã de distinguir se de fato creem no que diz as Escrituras ou se existe algum resquício de ideias e posicionamentos seculares em vosso pensamento. Então, por que eu fiz essas laudas? É para que, caso eu não consiga comunicar bem aquilo que eu pretendo, os irmãos depois cheguem em casa e, através de uma leitura própria, os irmãos possam ter uma percepção melhor do que a minha fala nessa noite. Tá bom? Em primeiro lugar, apresentar uma breve introdução ou uma visão panorâmica do livro de Gênesis. No caso, o nome, Gênesis, ele é a transliteração do grego da Septuaginta, que é a primeira versão da tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, e significa fonte ou origem. Já no hebraico, o nome vem da primeira palavra do livro e quer dizer no princípio. Agora, por que é importante a gente entender o nome do livro? Porque o nome do livro, esse entendimento do nome do livro, ele vai nos dar pistas sobre o que iremos encontrar nos mesmos. Como a gente viu, origens do céu e da terra, o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casal, o primeiro pecado, a primeira manifestação da graça de Deus no sentido de sustentar mesmo após a queda, e um outro ponto também que nos dá uma outra pista, outra chave para a sua leitura, é que a Bíblia deve ser entendida não como um mero aglomerado de livros, de narrativas, de profecias que estão desconexas entre si. E embora cada livro ele possua suas particularidades, devam ser lidos e compreendidos e interpretados considerando as mesmas, isto é, suas próprias particularidades, é imprescindível nós termos em mente que essas partes elas pertencem a um todo maior e só terão significado se compreendidas dentro de sua intertextualidade, isso é, dentro do seu diálogo,
de sua conexão que os livros das Escrituras têm entre si. Portanto, a Bíblia ela é uma grande história, a história dos atos redentores de Deus, e ela não pode ser lida de maneira isolada. Cada livro tem sim suas particularidades, mas tem que ser lido dentro desse contexto maior que se inicia em Gênesis com a criação de Deus e finaliza em Apocalipse com a restauração de todas as coisas. A autoria mosaica ela é a autoria que nós devemos acreditar. Existem alguns pontos técnicos a respeito disso, mas que eu entendo que não vem ao caso nesse momento. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a Bíblia diz que a autoria de Gênesis é a autoria de Moisés. Então, isso fecha também a questão da autoria. Agora, mais importante do que a autoria, isso é um ponto importante para a nossa compreensão essa noite, é a questão do público original e do contexto em que Gênesis foi entregue. Existem algumas possibilidades, eu trouxe aqui as principais delas, que é, primeiro, alguns insistem que Gênesis foi dado por Moisés aos hebreus quando eles ainda estavam no cativeiro. Aliás, quando eles ainda estavam na escravidão do Egito. Outros defendem a posição que ele foi dado à primeira geração em algum momento durante a peregrinação no deserto. Outros ainda afirmam que Gênesis foi entregue à segunda geração que estava acampada sobre as campinas de Moabe, esperando para adentrar a terra de Canaã. Então os irmãos entendem que aqui existem três possibilidades diferentes. A primeira, embora o autor Norman Geisler seja um autor de peso no meio teológico, mas é a mais improvável dessas três que foram apresentadas, sendo preteridas a primeira geração que saiu do Egito e também a segunda geração em que estava prestes a adentrar na terra de Canaã. Porque eu acho que os irmãos conhecem que houve duas gerações, que a primeira geração, a não ser Caleb e Josué, entraram na terra prometida, mas a primeira geração, os demais, todos morreram no deserto. Entretanto, em nenhuma dessas perspectivas que a gente apresentou aqui, haveria uma mudança real no objetivo para o qual Gênesis foi dado aos hebreus. Porque o certo é que em qualquer uma dessas perspectivas, os 400 anos de escravidão ante um povo politeísta e com uma cosmogonia, um entendimento sobre a realidade desenvolvida, ele tinha deixado marcas profundas na mente dos descendentes dos patriarcas. Foram 400 anos. Isso é tempo mais que suficiente para formar, para modificar, para moldar todo o ethos, toda uma cultura, toda uma cosmovisão. Lembrando que, além da questão do fator tempo, existe também a questão do fator da cultura egípcia ser a cultura dominante sobre a qual os hebreus estavam subjugados. Algo que precisamos também lembrar ou ter em mente é que essas culturas antigas eram culturas religiosas. Elas possuíam cosmogonias muitas vezes complexas e ligavam tudo aos deuses. Prosperidade, abundância, fome, desgraça, tudo isso era atribuído aos deuses. Com a guerra também não era diferente. Ganhar ou perder uma batalha não significava somente que homens de alguma tribo ou nação tinham sido mais fortes ou mais fracos que outros, mas principalmente que os seus próprios deuses ou tinham se sobressaído ou tinham sido subjugados por outros. Aí você imagina o conflito que as marcas, que essa forma de enxergar a realidade, atribuindo tudo a deuses, e ainda as próprias circunstâncias enfrentadas pelos hebreus, eles causaram os mesmos. Escravos de uma nação que tomava áreas de império, ou seja, quanto mais eles eram oprimidos, mais seus opressores prosperavam e se tornavam poderosos ante outras nações. A reação natural seria começar a pensar que os deuses dos egípcios eram mais fortes, melhores, até mesmo que o Deus que se tinha revelado aos patriarcas. Quem sabe o pensamento corrente fosse que o Deus dos patriarcas era um Deus de pastores e que até podia fazer alguma coisa contra os deuses de tribos, mas não contra os deuses de uma nação como o Egito. E se a gente começar a olhar sobre essa perspectiva, a gente vai entender
o porquê, o início dos atos redentores de Deus na libertação do povo de Israel no Egito foi através de 10 pragas e não através de qualquer uma outra coisa, né? Porque Deus, sendo Deus, ele poderia ter feito qualquer outra coisa e libertado num só ato os hebreus do Egito, mas Deus escolheu as 10 pragas com intencionalidade: julgar o Egito, instaurar terror entre as demais nações e destruir todo engano que essa cosmogonia pertencente à cultura egípcia da mente do povo que escolhera para relacionamento consigo mesmo. Esses 3 objetivos, eles são objetivos de teor apologético. Deus estava dentro desse contexto das cosmogonias, provendo uma demonstração de superioridade tanto para os egípcios quanto para as demais nações e ainda mais para o povo que escolhera separara para si. Carlos Oswaldo Pinto, na sua obra Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele diz, abre aspas, a completa humilhação do Egito vem por meio de uma série de 10 julgamentos com os quais Javé demonstra sua superioridade sobre os deuses do Egito. Os irmãos têm isso aí na folha de vocês, tá? E aí ele começa a elencar aqui as 10 pragas e as supostas deidades do Egito que estavam sendo subjugadas. Primeiro, a praga das águas transformadas em sangue revelou a autoridade de Javé sobre o Nilo, o rio que sustentava a vida do Egito. Segundo, a praga das rãs revelou a superioridade de Javé sobre a deusa Hequi. Em terceiro, a praga dos piolhos revelou a superioridade de Javé sobre Sete, o deus da poeira ou do deserto. Em quarto, a praga das moscas revelou a superioridade de Javé sobre o deus Uatchit. Alguns consideram uma deusa do amor e da alegria. A quinta praga, a praga da peste dos rebanhos egípcios, demonstrou a superioridade de Javé sobre Apis, o deus touro, e Hathor, a deusa vaca. A sexta praga, a praga das úlceras nas pessoas e no gado, demonstrou a superioridade de Javé sobre Ísis, a deusa da cura, sobre Sekhmet, deusa dos remédios, e sobre Suno, deus da peste. A sétima praga, a praga da saraiva, revelou a superioridade de Javé sobre Nut, deusa do céu, sobre Osíris, deus das colheitas e da fertilidade, e sobre Sete, deus das tempestades e também deus do deserto. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, revelou a superioridade de Javé sobre Nut e sobre Osíris. A nona praga, a praga das trevas, revelou a superioridade de Javé sobre as principais deidades do Egito, sobre Ra-Horus, divindade do sol, e sobre Nut, deusa do céu. E por fim, a 10ª praga, a praga das mortes de primogênitos, revelaria a superioridade de Javé sobre Mim, deus da reprodução, sobre Ísis, a deusa da cura, e sobre o herdeiro de Faraó, considerado divino pelos egípcios. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção para uma das características da didática de Deus, que é a repetição. Repetir, repetir, repetir até inculcar. Nós vamos ver isso nas escrituras, na sua própria estrutura literária, de muitas repetições, né? E nós vemos isso também na didática de Deus em tanto fazer o ato apologético no envio das 10 pragas, como também na entrega de Gênesis ao seu povo. Portanto, tal qual o objetivo apologético de Deus ao enviar as 10 pragas, desconstruir essa cosmogonia egípcia que certamente tinha sido absorvida pelos hebreus, tal qual é o seu objetivo também em entregar Gênesis ao seu povo. Deus estava desconstruindo cosmogonias e indo ainda mais além, se apresentando como o único Deus, a única causa de toda a realidade. Note que as 10 pragas, ela fala em teor apologético e em Gênesis isso se estende um pouco mais. Esse é o objetivo primário de Gênesis para o seu público original, o objetivo apologético. E aqui já fazendo alguma aplicação, ele também permanece sendo objetivo para a igreja. Pois é a partir de Gênesis que Deus estabelece, que Deus apresenta, que Deus revela as bases e os fundamentos da nossa fé, quando a realidade última e confronta toda a percepção contrária que o sistema anticristão, secularizado e alienado de Deus, procura nos enfiar goela dentro,
dia após dia, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, dos streams, e não também só nesses ambientes, mas nos ambientes cada vez mais hostis à fé cristã, que são escolas, universidades e ambientes de trabalho. Gênesis nos responde perguntas fundamentais que todos nós fazemos, tais quais: qual a origem do universo, quem somos, de onde viemos, para que viemos, para onde estamos indo, porque o mundo criado por Deus, por um Deus bom, se apresenta tão discrepante da bondade desse Deus, do seu Criador. Existe alguma esperança para a humanidade que tem descido ladeira abaixo? Essas e outras perguntas que todos nós fazemos, Deus as responde no livro de Gênesis. E aqui nós fazemos muito bem em ouvir o que Deus afirma. Como diz Paulo, aliás, como diz Pedro, antes obedecer a Deus que obedecer aos homens. Eu também digo pela palavra, antes ouvir a Deus que ouvir aos homens. Nós precisamos, irmãos, dessa firmeza nas Escrituras para que a nossa fé permaneça firme. A palavra de Deus é que tem as respostas certas, a palavra de Deus é que tem as respostas infalíveis. Tudo aquilo que os homens dizem ou fazem é passível de suspeição crítica, porém as Escrituras, e somente ela, é digna de toda aceitação. Em segundo lugar, fazendo aqui algumas considerações sobre a apologética cristã. Definição de apologética, segundo John Frame, na sua obra Apologética para a Glória de Deus, é a disciplina que ensina os cristãos a dar uma razão para a sua esperança. Quando Frame faz essa definição de apologética, ele o faz no sentido de aplicação das Escrituras. Portanto, fazer apologética é aplicar corretamente as Escrituras. O âmbito onde ocorre a apologética se dá no confronto de cosmovisões. A grosso modo, cosmovisão é a maneira como nós enxergamos a realidade, são os óculos que nós usamos. E por isso que há vários pontos de vista ou várias formas de enxergar, muitas vezes, o mesmo fato, uma mesma circunstância, porque as pessoas usam óculos diferentes, as pessoas possuem cosmovisões diferentes, mas a nossa cosmovisão, ela vem das Escrituras, e nós fazemos apologética através delas. Por que fazer apologética? E aqui o texto clássico da apologética cristã, 1 de Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Esse é o texto clássico da apologética cristã. Mas aqui eu quero falar no sentido de fazer apologética pessoal. Eu quero levar o ato apologético no sentido de aplicação e confronto pessoal e dizer que devemos primeiro fazer apologética nesse sentido, de aplicar corretamente as Escrituras, assim como diz John Frame em sua definição, que a apologética é a aplicação das Escrituras, e fazer esse ato apologético a nível pessoal. O confronto do que a Bíblia diz com os resquícios de nossas crenças ou ideologias trazidas ou ainda absorvidas de antigas tradições familiares, ou algo que aprendemos da escola com professor ateu ou professor politicamente correto, ou ainda de uma religião a qual pertencemos anteriormente, seja o que for. Porque nós precisamos enxergar bem antes de tentar questionarmos a maneira como os outros enxergam. E essa é uma grande carência, essa apologética a nível pessoal nos dias de hoje. Eu penso que esse é um dos grandes motivos pelo qual a sociedade e também grande parte da cristandade e ainda grande maioria do meio evangélico se resume muito bem a cegos guiando cegos, porque todos querem sair por aí dando respostas
mas quase ninguém quer parar para avaliar a si mesmo, para suspeitar de si mesmo, para testar suas próprias convicções, as próprias ideias e as próprias ideologias. Mas será que nós conhecemos as Escrituras como deveríamos conhecer? Será que estamos de posse das respostas que ela nos dá? Será que lhe acreditamos, isso é muito importante, a autoridade que lhe é devida? Porque essa confusão no meu evangelho me leva a pensar que não, que nós não conhecemos as Escrituras como deveríamos conhecer, que nós não estamos de posse das respostas que deveríamos estar e também que muitos não dão crédito às Escrituras que deveriam dar, que é pertinente a ela. Terceiro ponto, o evangelicalismo moderno continua sofrendo de um mal antigo, o sincretismo. A definição aqui e os irmãos, eu acho que tem no glossário de vocês, a definição de sincretismo eu tirei do dicionário de Filosofia de Ferrata e Mora, que diz que sincretismo é a tentativa de fundir elementos religiosos e filosóficos usualmente considerados como heterogêneos. Então, segundo Ferrata e Mora, sincretismo é a tentativa de fundir, de juntar elementos religiosos e filosóficos usualmente considerados como heterogêneos. Já no dicionário de filosofia de outros autores, Marcondes de Apiaçu, eu acho muito interessante essa definição dele, ele diz: tendência a uma certa unificação arbitrária das mais variadas doutrinas. O sincretismo é, portanto, a tentativa de juntar doutrinas que não são apenas diferentes, mas que são incompatíveis por natureza. Aí se você olha para o evangelicalismo moderno e veja se não é o que está ocorrendo. Cristianismo com espiritismo, cristianismo com práticas de religião afro, cristianismo e práticas de autoajuda, cristianismo com ideologias marxistas, feministas e por aí vai. E reitero aqui o que falamos sobre apologética a nível de confronto pessoal. Antes de sairmos fazendo apologética para terceiros, questionando-os, é preciso primeiro que nós venhamos a tomar conta se tais pensamentos sincretistas também não fazem parte das nossas ideias. Essa batalha contra o sincretismo no seio da igreja, ela foi talvez a maior frente, a maior luta enfrentada pelo apóstolo Paulo. De um lado, combatendo a tendência de judaizar o cristianismo, de outro, a mistificação do mesmo por parte do movimento gnóstico. Essa batalha ainda é mais antiga, é uma batalha que nós vemos que permeia todas as escrituras, mas que eu acho que é muito bem vista no Antigo Testamento, quando Elias no Carmelo diz a Israel: se Deus é Deus, servi a Deus, mas se Baal é Deus, sirvam a Baal, porque a tentativa de unir tais coisas é arbitrária. E é arbitrária porque o sincretismo, ele pode até ser possível para religiões que não reivindicam a exclusividade. Porém, o cristianismo genuíno, e daí o ódio que nutrem por ele, é por natureza exclusivista. Ele não divide fundamentos, ele não divide pressupostos, ele não divide autoridade. Como ressalta bem Rice Sproul, a discorrer sobre o conceito de canonicidade, a Bíblia tem sido descrita frequentemente como a norma das normas. Ela funciona como a vara de medir ou a autoridade suprema para a igreja. Esse caráter autoritário e exclusivista pertinente à natureza das Escrituras já faz com que qualquer tentativa de sincretismo com a mesma seja como a tentativa de misturar água e óleo,
será sempre como tentar remendar vestes velhas com tecido novo e colocar vinho novo em odres velhos. No final das contas, tudo vai se perder, tanto o vestido velho como o remendo novo, tanto o vinho novo quanto o odre velho. Mas essa, infelizmente, é a cara do meio evangélico odierno, uma caricatura de evangelho, uma abominação, um sal que tem se tornado insípido e para nada mais serve senão de ser chacota, pisado pelos homens. Esse, a meu ver, é o retrato fiel, é o resumo da ópera de muitas denominações, de muitas igrejas que se dizem cristãs, que têm envergonhado o bom nome de Deus, a idoneidade e santidade da noiva de Cristo. Agora, o que é que a gente pode aprender do contexto apologético de Gênesis para reverter essa situação trágica desse evangelho sincretista? Em quarto lugar, e aqui eu acho que é o centro, e eu tive dificuldade de construir esse estudo, justamente porque eu procurava desenvolver algo para o seminário, mas eu acho que essa questão ela é muito importante. E esse aqui eu acho que eu chego no centro do estudo, no meu objetivo. Quarto ponto, é necessário desconstruir padrões antigos para estabelecer os novos. Não dá para construir nossa fé tendo por base delas tradições, não dá para construir nossa fé tendo por base ideologias ou filosofias que são contrárias às Escrituras. Nosso lema é sola scriptura, não é nuda escritura como defendiam os reformadores radicais, mas é sola scriptura, a norma que julga todas as demais e por ninguém é julgada. As tradições são importantes? São, mas elas são regidas pelas Escrituras. Ideias são importantes? São, mas elas têm que ser regidas pelas Escrituras. E aqui eu vou só bem rápido tentar falar sobre um retrato que eu penso que é o retrato da igreja hoje, de todas as pessoas que procuram se filiar a uma igreja ou tornar-se membro de uma igreja. Um colega de seminário falou que um dia desses atrás, e ele é presbítero de uma igreja de um pastor muito conhecido na internet, filósofo, e as pessoas às vezes tomam isso como atrativos. Embora a igreja tenha um programa para todos aqueles que pretendem ser membros da igreja, mas um casal foi lá e queria um atendimento mais rápido, imediato, e esse presbítero que faz seminário comigo, ele foi procurado para atender esse casal. E o casal veio e disse: olha, nós queremos respostas, porque a gente pensa em se filiar. Ele, pois não, estava lá para atender. E as 3 perguntas que ele me fez, que eles fizeram, já dizia que eles não iriam ficar. Primeira pergunta: qual a forma que vocês lidam com política? A segunda pergunta: qual a maneira que vocês lidam com o Ministério Pastoral Feminino? E a terceira: como vocês lidam com o homossexualismo? Foram as 3 perguntas que o casal fez a esse presbítero. E as respostas não foram como eles queriam que fossem. Primeiro foi respondido sobre política, que lá eles não tinham partido nenhum, então eles não dariam nome. Mas aí insistiram e perguntaram: como é que vocês funcionam aqui como igreja? Vocês são uma democracia? Não, a gente tem uns presbíteros que decidem segundo as Escrituras. Sobre Ministério Pastoral Feminino, ele falou que eles não lidavam com o Ministério Pastoral Feminino, até porque lá não tinha Ministério Pastoral Feminino, porque eles não queriam que era um ministério que tinha o aval das Escrituras. Eles insistiram e perguntaram, mas como é que vocês lidam com as pessoas, com as pastoras fora da igreja? Ele disse: a gente não lida, porque a gente não convida, a gente respeita eles lá, mas aqui a gente não faz convites, então a gente não mantém esse tipo de relacionamento íntimo com o Ministério Pastoral Feminino. E terceiro, com o homossexualismo,
eles falaram que é tratado da forma como é tratado todo pecado. Então, depois disso, o casal nunca mais apareceu e pelas perguntas que foram feitas, estava estampado que eles não iam mesmo. Mas esse tem sido o parâmetro da maioria dos evangelhos de hoje. A tentativa consciente ou até mesmo inconsciente de desenvolver a fé sob fundamento de uma visão de mundo anticristã, quando a dinâmica correta do processo seria desconstruir primeiro, confrontarmos todo o nosso antigo arcabouço de ideias, de conceitos à luz das Escrituras. Entretanto, nós queremos fazer ao contrário. Insistimos na errônea pretensão de tentarmos fazer das Escrituras a receita do bolo de maneira que ela caiba em nossas próprias formas. Mas não é a Bíblia que tem que caber, se acomodar às minhas ideias. São as minhas ideias, são os meus pressupostos que precisam se acomodar às Escrituras. Como disse muito bem Calbart, com as ressalvas, a Bíblia é dobradiça e não folha de porta. Ela é que sustenta tudo mais. Se ela não sustenta as minhas ideias, se ela não sustenta a minha forma de ver o mundo, se ela não sustenta os meus pressupostos, será muito prudente lançar o que quer que seja que eu tome por verdade, por crenças, por ideias, fora. Esse processo apologético de desconstrução foi o elemento-chave na didática de Deus ao retirar os hebreus do Egito, desconstruindo tudo aquilo que eles absorveram da cultura egípcia e lhes apresentando a verdade tal qual ela se dá, tal qual ela é vista em toda a Escritura. Mas essa não é uma didática somente no Antigo Testamento. Essa didática de desconstrução, ela permeia todas as Escrituras. Sermão do Monte, Jesus disse: ouviste o que foi dito. Note bem, não o que estava escrito, mas ouviste o que a tradição disse. Eu, porém, vos digo. Era um processo de desconstrução. Nas epístolas também nós vemos isso em Colossenses, nós vemos isso em Efésios, na ideia de despojai-vos da velha criatura e revesti-vos da nova. A ideia é tirar toda a roupa antiga para revestir-se de uma nova. E aqui a gente aplica isso ou faz alguma implicação com a questão das nossas ideias, da nossa forma de ver o mundo. Nós precisamos primeiro nos dar conta se nós estamos de fato construindo a nossa fé sobre fundamentos cristãos ou sobre fundamentos anticristãos e opostos à verdade. Porque se caso isso estiver acontecendo, nós precisamos primeiro nos despojar de todos os nossos conceitos antigos, de todas as nossas ideologias, para nos revestir dessas novas ideias que são fundamentais à nossa fé. Por último lugar, irmãos, em sétimo, os fundamentos propriamente ditos, alguns deles a gente viu: no princípio criou Deus o céu e a terra. Então Deus, ele é criador, e aí se confronta com alguns pensamentos naturalistas do evolucionismo de Darwin, e eu não vou entrar aqui nos méritos, para finalizar já, mas os irmãos têm aí em mãos tanto o texto de Gênesis como tem o texto do glossário, para os irmãos cruzar as ideias e os irmãos terem essa perspectiva, porque são pensamentos muito correntes nos dias de hoje, e muitas vezes a gente pensa que não tem nada a ver com a gente, mas tem sim, porque como avós, como pais, muitas vezes não estando nas universidades ou nas faculdades, mas em certos ambientes de trabalho, mas como igreja nós precisamos orientar os mais jovens a respeito dessas coisas, para que eles não sejam absorvidos por essa, ou não absorvam essas ideias que são tão correntes no mundo secularizado e relativista dos dias atuais. Se Deus é criador, então Deus existe. É um segundo pressuposto de Gênesis que confronta o ateísmo, e aqui eu quero só dizer que o ateísmo nos acusa de sermos religiosos, nos acusa de colocar nossas crenças
na base da fé, mas os ateus também, eles possuem o que eles chamam de erro, porque os ateus, eles não têm evidência científica, eles acusam que nós não podemos provar Deus, mas eles também não podem provar que Deus não existe. Eles acusam então que nós colocamos a base de nossas crenças na fé, mas assim eles também fazem o mesmo. Segundo, um terceiro fundamento é que Deus está completamente envolvido com a sua criação, e mais do que isso, envolvido de forma soberana e amorosa. E aqui vai contra o pensamento do deísmo, que diz que Deus criou o mundo, embora até acredite que Deus criou, mas o criou como um relógio, e o deixou lá, que Deus não se relaciona com a sua criação, mas nós vemos pelas Escrituras que isso também não é verdade. Em quarto lugar, Deus criou todas as coisas boas, e o mal do mundo é consequência da rebelião do primeiro casal. Então, não entrando nos méritos aqui do mal, da origem do mal no universo, mas a gente vê que, segundo as Escrituras, o mundo ele está tomando esses rumos por causa do pecado. Alguns filósofos dizem que nós somos uma tábula rasa, somos neutros. Outros, como Jean-Jacques Rousseau, diz que nós nascemos bom, mas que a sociedade nos corrompe. Mas nós vemos que o problema não está necessariamente na sociedade, mas está no pecado. Então, antes de tentarmos corrigir questões sociais, como as pessoas tentam de várias maneiras e nunca conseguem, porque o ataque deve ser feito ao coração do homem, ao centro das nossas vontades pecaminosas. E aqui eu creio que termino finalizando que, mesmo que a gente veja, e isso é algo que é de muita praticidade, mesmo que a gente veja todo o sistema indo de mal a pior, a gente precisa saber, guardar a fé que existe uma esperança. E Deus nos deu essa esperança em Cristo, a semente, o descendente da mulher, e em toda a história, mesmo com muitos contratempos, mesmo com muita oposição, como se a gente for acompanhando a história de Gênesis, a história dessa genealogia da semente da mulher, a gente vai vendo que as coisas não foram fáceis, que sempre houve uma grande oposição, mas Deus soberanamente foi desenvolvendo, porque lá desde o Gênesis a gente vê a morte de Caim, de Abel por Caim. É isso mesmo? Caim. A gente vê essa sequência toda aí, Deus sustentando a semente da mulher, para que dela viesse o Redentor. E assim como foi cumprida a promessa da vinda dele, como o Jesus que morreria na cruz, também será com o Cristo glorificado. Aqui eu termino, agradeço aos irmãos por ter tido a paciência, peço que os irmãos me perdoem pelas redundâncias, mas a gente tem as nossas dificuldades e o ferro ele só vai ser afiado à medida que ele for sendo usado. Amém? Agradeço ao pastor Ricardo, uma boa noite para todos os irmãos.